Alô, galera, Vasquenários aqui, Marcelo falando. Bom, Admar Lopes, né? Hoje, a coletiva, a entrevista dele lá, primeiramente foi apresentada pelo Amodeu, né? Que disse que volta à gestão estratégica geral do clube, né? Ele volta para essa função Amodeu, deixando aí a função que ele estava fazendo de forma interina, como ele mesmo disse, para o novo diretor, né? Não achei nada assim interessante essa coletiva do Admar Lopes. É mais do mesmo. E vou explicar por quê, né? Lá atrás, quando o Santana assumiu, mesma conversa, né? Autonomia para contratar e tal. Antes sem Felipe, depois entrou o Felipe. E nas grandes janelas que o Pedrinho participou aí, notadamente a que trouxe o Maxime e trouxe o Jean David, ou Jean Davi, Emerson Rodrigues, nesta aí que trouxe o Garré e o Lloyd, né? A exceção do Nuno, que foi uma boa contratação. Quem contratou foi o Pedrinho, e ele assumiu isso. Ele assumiu o erro lá atrás de ter contratado o Maxime, Jean Davi, e foi claro, né, ao contratar o Lloyd e o Garré, o Lloyd até por um vídeo, né? Então, o Admar, por mais que ele fale que vai ter algum tipo de autonomia, depois ele acaba entregando o ouro, quando ele fala, não, peraí, eu tenho autonomia, mas as decisões tendem a ser unânimes. Porra, Felipe, Diniz, ele, Pedrinho, não é autonomia isso, é uma reunião para chancelar alguma coisa, né? Como se fosse aquele ato complexo administrativo, né? Quem trabalha com direito administrativo tem um ato complexo, né? Depende de 2 carimbos, 2 assinaturas. É mais ou menos isso, né? Não levei, estou levando fé nisso. Disse que não tem dinheiro, vai trabalhar com enxugamento da folha, né? Geração de espaço para contratação, né? Óbvio, vai estar subordinado ao Pedrinho. Quem realmente vai contratar, né? Pode ser o Alain Belaciano, pode ser o Cristiano. Não se esqueçam desses nomes, né? Lá atrás, tanto o Pedrinho, tanto o Euriquinho quanto o Edmundo confessaram que quem manda no Vasco não é o Pedrinho, e sim esses dois aí. Patentemente o Alain, presidente da Assembleia Geral, e por baixo dos panos o Cristiano, que não pode aparecer, né? Então, repisando aqui, né? Vai estar subordinado ao Pedrinho, obviamente, não poderia estar acima do Pedrinho, né? Disse que vai ter autonomia, acabei de mitigar isso aí. Que autonomia é essa? Você vai estar junto com um grupo de pessoas para decidirem, né? E aí, novamente, voltou-se a falar em gestão técnica do Felipe, comissão técnica do Diniz e direção executiva do Admar, né? Então, não achei nada assim diferente do que já vem sendo feito. E aí eu trago a lume o que o Edmundo falou há pouco tempo aí. Olha, quando der merda, vulgarmente falando, temos um bucha para mandar embora. Vai ser o próximo a ser mandado embora, né? Porque as contratações não serão feitas por ele. Ele não vem com autonomia, não vem com carta branca, nem com um teto X, não vem. Olha, Admar, até tanto você contrata. Nem isso. Pelas palavras dele, né? Tem gente que fala que entrega as coisas de forma indireta. Eu faço isso há 30 anos, né? Participar em audiência, fazendo perguntas a testemunhas, e elas acabam respondendo o que a gente quer que elas respondam de forma indireta. E houve uma resposta indireta aí, né? Tem autonomia? Tem autonomia. Mas como é que vai ser? Não. Vamos todo mundo junto. Eu, Pedrinho, Felipe, Diniz. Não é autonomia, né? Então vai continuar sendo o Pedrinho, o grande contratador aí, né? Não sei nem se ele vai conseguir ouvir o Diniz. O único que entende de futebol realmente aí nas 4 linhas é o Diniz. Com todo respeito aí ao Pedrinho e ao Felipe, em suas carreiras de jogador, nada tem a ver com o de futebol, e o Admar também, na parte ali de técnica, né, de saber quem pode render realmente, né, é o técnico.
o scout, o olheiro, ele faz uma prospecção, mas a verificação final tem que ser do Diniz. Acho, na minha modesta opinião, que tem que ser tudo através do Diniz. Diniz, falando, olha, eu quero esse e aquele, né? Vai ter que conversar com alguém, para não ir direto no Pedrinho, até porque o Pedrinho, né, não está no clube aí, está ligado à CBF, e friso aqui, mesmo recebendo críticas, né, que é um cargo político. O próximo caminho do Pedrinho vai ser alguma coisa ligada à CBF. Anote isso aí, né? Ele falou também, o Admar, que quem chega nessa janela, se alguém vier, né, se alguém vier para essa janela, quem chegar tem que estar pronto. É isso aí, a gente não tem tempo aqui para garrés, para orelanos, não tem tempo para isso, né? Sem adaptação, é chegar e jogar, né? É difícil isso, é difícil. O único aí nos últimos 2 anos do Vasco que fez isso, que resolve os jogos, que ajuda, é o Nuno, né? Você vê Léo Jardim, PH, Piton, João Vitor, todos da 777, né? A exceção do Lucas Oliveira ou do Luiz Gustavo aí, que tá de vez em quando joga, né? Hugo Moura, 777, Tietê, exceção, não é 777, o resto aí a gente vê 777, né? Verrete, Couto, né? É torcer sabendo que nada diferente foi nos dito nessa coletiva. Esperou-se muito dela para que houvesse um choque, né? Mas não vem. Disse também que o Vasco vai chegar o mais longe que puder nas 2 competições e também no Brasileiro, e espero que ele não faça como o Carille vinha fazendo, poupar jogadores no Brasileiro para seguir nas competições. O Vasco não pode sequer pensar em descenso. Já expliquei isso aqui várias e várias vezes, que o Vasco não tem espaço para isso. Tem que manter-se com a folha alta, com receitas altas, e receita de segunda divisão é muito baixa. O Vasco não pode pensar nisso, inclusive pela recuperação judicial, né? O plano apresentado lá na recuperação judicial, para pagar os credores, leva em consideração a primeira divisão, né? O tal do Expresso 1923 lá me deixou triste, né? Não sabe a força que o Vasco tem. Nós temos 25 milhões de torcedores ou mais, né? Falou que o Vasco tem 20 milhões e tal. Você não deve conhecer o Brasil, né? Houve uma observação lá também, né? De um youtuber querendo pegar ele, uma pegadinha. Não, porque você teve no Bordeaux, o Bordeaux caiu, não sei o que e tal, 4ª divisão, não sei o que. Aí o Admar falou, dívidas anteriores, né? E aí eu vou mais longe, dívidas anteriores não adequadas. O Vasco aí está tentando adequar as dívidas anteriores, né? Anteriores a 777, 700 milhões, e depois que a 777 entrou, chegando hoje a 1,5 bi de dívida. Com certeza, né? No mais, vamos aguardar aí o trabalho sendo feito. Não fico especulando aí, né? Hoje estava vendo alguns canais, Gigante Vasco, dizendo Garré abre espaço para conversar com o Vasco, né? Perdão, Garro abre espaço para conversar com o Vasco, né? Um dia a internet vai cobrar esses canalhas, não faça isso aqui, e o Vasco não vai ter garros, porque não tem dinheiro para isso, né? Fiquem aí os idiotizados, os caras que gostam de ser idiotizados, clicando nesses canais para serem enganados, e quem é Vasco realmente e não quer ser enganado, sabe que não vai ter grana para contratação, e é muito difícil continuar pagando salários em dias altos, inclusive os que a 777 fez, né? Com gatilhos de renovação com valores altos, comissionamentos altos, né? Comissões altas para os agentes, para os empresários, e vai tocando o barco aí, né? É o que o Vasco tem agora. E aqui a gente vai vendo aí o que acontece, tentando levar uma opinião verdadeira aos inscritos aqui, com todo respeito aos meus inscritos aqui, e quem mais apareça por aqui, veja um trabalho sério e não especulação atrás de clickbait, atrás de monetização, de engajamento. Por exemplo, hoje lá, né, capa de um... Parem de falar nomes, porque os caras vêm aqui e falam, tá com inveja, não sei o quê, então parem de falar nomes, né? Só vou dizer o seguinte, um grande youtuber, o mesmo que eu falei ontem, pronto,
o goleiro mais caro do Brasil, não, puta que pariu, o goleiro mais caro do Brasil e tal, é uma coisa ruim pro Vasco, né? A pergunta deveria ser, o Vasco está valorizando os seus jogadores? Porque o Vasco não vem há anos valorizando o seu torcedor, né? Só entregando lixo esses 25 anos aí, né? Só banana pra gente. O Vasco está valorizando os seus jogadores? Pega 1, 2, 3 e paga um pouco mais, né? E não fica colocando aí Léo Jardim, Verrete, até o Paulinho, que a gente não sabe, né? Quanto está querendo ir para renovar, o Jair, né? Os caras, ao invés de apurar, eles não apuram. Eles tacam notícia, né? Para criar uma coisa ruim no Vasco, né? Eu aqui critico bastante, mas se separar Pedrinho, Felipe, essa diretoria que não merece o Vasco, esses caras que venderam o Vasco, com o Vasco que eu quero em campo, né? Tentando aí ir mais longe possível do brasileiro, mais longe possível das Copas, desde que não nos prejudique, né? No momento de começar a nos prejudicar as Copas, tem que sair, que o Vasco não pode pensar em descer nunca mais, se Deus quiser, né? Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.